O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinava sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntou: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas que escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus quer trazer para o nosso coração a importância dos escritos dos Santos Evangelhos, para que nós possamos, dentro daquilo que já temos, formar o nosso coração de tal modo que o nosso coração possa acolher tudo aquilo que Jesus nos fala no Santo Evangelho. E é interessante que aqui há uma curiosidade de Pedro. E aí Pedro viu aquele discípulo, que é João, que Jesus amava, e é muito interessante dar uma explicação sobre isso. Jesus não amava esse discípulo mais do que os outros, não é nesse sentido desse amor: eu prefiro você do que você. Jesus amava aquele discípulo porque aquele discípulo parava para ouvi-lo. E você vê naquelas fotografias da Santa Ceia o discípulo bem encostado no peito de Jesus, né? Quem está encostado no peito está encostado próximo do coração, está ouvindo o coração. Então Jesus, esse discípulo, dava muita atenção a Jesus, gostava de parar para ouvir Jesus. Não que os outros discípulos não gostavam, mas às vezes nós, por exemplo, em meio aos afazeres das nossas vidas, da nossa casa, da nossa igreja, a gente faz tanta coisa e acabamos não parando para até rezar, ouvir Jesus, estar com Jesus. Os nossos afazeres são tão grandes que nós acabamos nos acostumando a não parar para ouvir Jesus, para rezar, enfim. Era mais ou menos assim. Esse discípulo João, ele tinha essa predileção. Primeiro ouvia Jesus, parava para escutar. E depois nós vemos aqui no Evangelho, aquilo que eu falava na curiosidade de Pedro, querendo saber quem iria traí-lo, ao primeiro ponto, e depois, o que aconteceria com ele. E Jesus, ele foi muito... como é que eu posso dizer uma expressão hoje? Foi muito direto
cortou logo o assunto, cortou logo o assunto quando Pedro fez essa questão. E aí Pedro pergunta assim: mas o que vai ser deste? O que vai acontecer com esse que vai me trair? E Jesus responde assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Jesus foi logo direto. E é muito interessante isso, Às vezes a gente fica cheio de dedinhos, falando entre linhas com as pessoas, e as pessoas não abraçam a ideia. Jesus foi logo direto para cortar o assunto, para que esse assunto não desenvolvesse mais. Mas mesmo assim, qual foi a interpretação? Olha só como é que é importante isso. Qual foi a interpretação? A interpretação foi que esse discípulo que o traiu não morreria. Não foi isso que Jesus falou. Às vezes, amados irmãos, tem gente assim, Tem gente que coloca palavras nas nossas bocas, Colocam palavras na nossa boca. Nós não dissemos isso e a pessoa foi lá e interpretou que você tenha dito isso, mas não foi isso que você disse. E aí vai se espalhando uma coisa que você não disse, como se você tivesse dito. Lá no tempo de Jesus, imagina, lá no tempo de Jesus já ocorrera isso. Como até hoje acontece isso, Às vezes a pessoa faz até de maldade mesmo, Não foi uma questão de interpretativa. Hoje, por exemplo, quantas pessoas com Bíblia na mão interpretam a Bíblia do jeito que pode, às vezes com má intenção, para atrair povo, rebanho, não sei, ou por ignorância. E eu quero acreditar na segunda opção, que muita ignorância faz com que a palavra de Deus tenha outra interpretação e até mesmo perigosa. Mas hoje Jesus quer mostrar para nós o quanto nós precisamos, acolhendo a palavra de Deus, segui-la sem nos preocupar com o que há de vir depois. Foi exatamente isso que Jesus queria mostrar para Pedro, para que ele pudesse se ocupar daquilo que ele deveria se ocupar. Então que a palavra de Deus hoje nos traga essa verdade, e nessa verdade nós possamos caminhar. 2 pontos. Primeiro, se preocupar com o que temos que nos preocupar, e depois ter a disposição de João para escutar Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,